trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Deus abriu no nosso coração a porção livre de sua santa palavra. Amém. Amém. Continuamos, meus irmãos, a falar sobre mordomia cristã, uma doutrina que tem sido negligenciada pelos pastores no ensino das suas igrejas. Digo isso sem problema nenhum, mesmo porque se penitencio, eu me penitencio por ser pastor também, mas eu sempre exaltei muito a doutrina da mordomia. A palavra mordomo vem do grego oikonomos, significa administrador. Então nós somos administradores de Deus, de tudo, e também dos nossos bens, e também do nosso dinheiro, dos nossos dízimos. Então chamamos a atenção para a doutrina da mordomia, a importância dela na vida cristã, e temos focado, pelo menos esta é a segunda mensagem, na questão do dízimo, que é um assunto nevrálgico para muita gente. Na primeira mensagem, nós falamos do dízimo e é dízimo. E o que é dízimo? O que é dízimo? É dízimo dado com amor, com sacrifício, com gratidão, com alegria, com regularidade e com santificação. Imagina, meus irmãos, aí o cômputo doutrinário que envolve a questão. Então, dessas 6 aspectos do dízimo, que é dízimo, que nós acabamos de falar, a síntese é que o verdadeiro dízimo, que é dízimo culto. Não é apenas a devolução de 10% dos 100% que Deus lhe deu, ou que Deus nos dá, mas é dízimo culto. Por isso, o culto não se restringe apenas à alma, ao aspecto espiritual, mas também o aspecto físico, emocional. Por quê? Porque o culto verdadeiro é bendizer a alma ao Senhor. E o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo, essa palavra tudo deve ser enfática, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Daí então a gente ter enfatizado que é o contexto que interessa a Deus. Não é uma coisa isolada da vida cristã, mas o contexto da nossa vida. Então a nossa vida tem que ser um culto permanente. Porque Cristo, ensinando acerca do verdadeiro culto, e disse que Deus, o Pai, procura os adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Falando sobre adoração aqui num dos sermões passados, eu disse que o culto em espírito é esse culto aqui comunitário, com liturgia, com leitura da palavra, com exposição da palavra, com oração, com cantos espirituais. Mas o culto não é só em espírito, mas o culto que Cristo ensinou, e o culto que o Pai realmente recebe é o culto em espírito e em verdade. É quando nós materializamos no nosso testemunho, no nosso dia a dia, o verdadeiro culto. Então dízimo é dízimo culto. Mas nesta manhã eu vou falar sobre dízimo, que é mais do que dízimo. E não podemos fugir de afirmar que dízimo é uma questão de fé. Dízimo é uma questão de fé. Alguém pensa que dízimo é uma questão de dinheiro somente, é uma questão material. Eu lembro aqui, eu faço parêntese, Cristo pregava numa determinada localidade, dentro de uma casa, e como era comum, onde ele estava falando ficava cheio de gente, e essa casa
casa ficou completamente lotada, superlotada. E um grupo de amigos trouxe um enfermo, um paralítico, para Cristo curar. Mas eles não puderam entrar na casa. A casa estava superlotada, não tinha espaço. O que é que esse grupo de amigos fez? Subiu no telhado, destelhou o telhado à parte, desceu a maca do enfermo, do aleijado, para o meio do salão, para Cristo curar o aleijado. E Cristo olhou para o enfermo e disse a ele o seguinte: perdoados estão os teus pecados. Era de se esperar que, vendo o aleijado, o enfermo, Cristo estendesse a mão e curasse. Mas ele disse: perdoados estão os teus pecados. E aí os fariseus começaram a murmurar: olha, como é que esse aí perdoa pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E Cristo disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo a este homem, a este enfermo, a este aleijado: levanta-te, toma tua cama e anda. E na mesma hora o homem levantou-se e ficou curado. Amém. O problema daquele homem não era dízimo. O problema daquele homem não era uma legião que ele carregava. O problema daquele homem é que aquele homem precisava do perdão de Deus, e Cristo perdoou, porque Cristo é Deus. Meus irmãos queridos, nesse caso aqui, dízimo é problema espiritual. Muitas vezes a gente pensa que o nosso problema financeiro é material, mas o problema financeiro é espiritual. Nós pensamos que o nosso problema de desarmonia no lar é material, emocional. Não, é espiritual. Muitas vezes pensamos que o nosso problema de doença que nos acomete é um problema material, corporal. Não, é espiritual. Dízimo é problema espiritual, porque dízimo é questão de fé. Os irmãos pensaram nisso já? Dízimo é questão de fé. Muita gente querendo se recolher, querendo dissimular isso, mas dízimo é questão do Velho Testamento. Quando Cristo acusou os fariseus, escribas, de dizimar o coentro, o cominha e a hortelã, mas em esquecerem da justiça, da misericórdia e da fé, ele disse: vocês devem fazer estas coisas sem esquecer aquelas do Velho Testamento. Então a questão de dízimo é questão de fé. Pode ficar certo que é uma questão de fé, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de quantidade. É questão de fé. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 14 do Gênesis. Capítulo 14 do livro do Gênesis. Encontramos aqui, capítulo 14 do livro do Gênesis, a partir do verso 18. Abraão, para defender Ló, seu sobrinho, ele foi ao encontro de alguns reis e venceu a batalha. 4 contra 5 reis. O capítulo 14, a partir do verso 18, leva-nos ao encontro de uma figura, de um personagem chamado Melquisedeque. Então acompanhe a leitura, capítulo 14 do Gênesis, a partir do verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Observe. E Abraão deu o dízimo de tudo. Melquisedeque.
fala o capítulo 14 do encontro de Melquisedeque com Abraão, ou o encontro de Abraão com Melquisedeque. A ênfase aqui do texto é dizer que ele era rei de Salém. Lá no livro de Hebreus chama-se rei de paz, capítulo 7, rei de Salém. E tanto pode ser um lugar quanto uma definição espiritual. Melquisedeque abençoou Abraão em nome de El Elohim, o Deus Altíssimo, o Deus possuidor de todas as coisas. E em assim fazendo, ele engrandeceu ao Senhor El Elohim pela vitória dada a Abraão. Por onde nós vamos então concluir que Abraão venceu os reis com a ajuda de Deus. E depois que isso aconteceu, desse encontro, que Melquisedeque abençoa a Abraão, diz aqui no texto que Abraão deu a ele o dízimo de tudo. Eu imagino, por exemplo, o despojo dos 4 reis que foram vencidos. Então, Abraão deu o dízimo de tudo. E não é por acaso, meus irmãos, que o primeiro dízimo mencionado na Bíblia foi de Abraão. Significando o quê? Abraão é conhecido como o quê? Pai da fé. Pai dos que creem. O dízimo, então, nesse texto e nesse contexto, está ligado indissoluvelmente à fé. Por isso, a minha afirmativa, o dízimo é uma questão de fé. Dízimo e fé são indissolúveis. E por que é que foi então entregue a Melquisedeque, rei de Salém? Porque Melquisedeque é o protótipo de Cristo. Lá em Hebreus nós vamos encontrar que Jesus Cristo é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Não tem começo, não tem fim, Deus é eterno. Então, meus irmãos, Melquisedeque é protótipo de Cristo. E a ele foi entregue o dízimo. Na oração, glorificando o El Elohim, Melquisedeque declara 2 verdades que estão na base da doutrina mormonia. A primeira, El Elohim é Deus Altíssimo. Não é uma referência geográfica ou anatômica em relação a Deus, mas uma declaração da santidade, da perfeição de Deus. El Elohim é o que está escrito no original hebraico, possuidor dos céus e da terra. Meus irmãos queridos, Deus é o dono de tudo, o Senhor de tudo que existe, tanto na esfera celestial quanto na esfera material. Deus detém um poder espiritual tanto na terra quanto no cosmos grandioso, porque Deus governa todas as coisas. É o Elohim, Deus é o dono de tudo. A gente canta aqui que Deus é o Senhor, o dono da prata e do ouro. E como é que a gente pensa que se não der o dízimo vai morrer de fome? Deus não é somente dono dos nossos dízimos, mas Deus é dono dos nossos bens, dos nossos dons, dos nossos talentos. Deus é dono de toda a nossa potencialidade. É por isso que o hino diz: não sou eu por Cristo salvo. Nós somos administradores daquilo que é de Deus. Os nossos dízimos são uma demonstração concreta do nosso reconhecimento de que Deus é o dono de tudo. Deus é o possuidor de tudo, inclusive das nossas vidas. Então é a primeira lição, Deus Altíssimo. Segunda lição, El Elyon é quem nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. Aleluia. Amém. Romanos capítulo 8, versos de 31 a 39, exalta que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Não é a morte, é a vida, principados, potestades, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nos concede vitória sobre os nossos inimigos, sobre as circunstâncias, sobre os nossos problemas. Deus não resolve ele, mas orienta que nós resolvamos em nome do Senhor.
Deus nos faz ultra vencedores, ou seja, maior do que vencedores, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, ao entregar o dízimo, Abraão está prontamente demonstrando que sabe que ele deu a vitória. A fé, meus irmãos, é a visão do invisível. Fé é a visão do invisível. É o alcance do intangível. Em outras palavras, aquele que tem fé faz o impossível. Alguém já disse que aquele que não pode ver o invisível, sentir o intangível, não pode fazer o impossível. A fé nos leva a fazer o impossível. No caso aqui, Melquisedeque abençoou Abraão, porque estava abençoando em nome do Deus que possui todas as coisas, mas porque ele tinha vencido. E a vitória foi de Abraão, mas a vitória foi da fé que Abraão teve no Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, é tão somente crer. E coisas maravilhosas acontecerão em nossa vida. Aconteça o que acontecer, nós somos mais do que vencedores. Então nos impõe sermos fiéis, crermos na realidade de que o que está em jogo não é matéria, não é o material, é o espiritual. Quando Deus fala por Malaquias, diz o seguinte: trazei todos os dias da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Que prova? Prova espiritual, para saber se ele não abre a janela dos céus e derrama bênçãos. Mas ele derrama mesmo, não é conversa fiada, ele derrama bênçãos de tal modo que não tem lugar onde guardar as bênçãos, e as bênçãos de Deus são inatingíveis, meus irmãos, para aqueles que não têm fé. Mas nós cremos e atingiremos, e por isso somos vencedores. O que tornou o dízimo de Abraão, ele deu o dízimo de tudo, diz aqui, o que tornou o dízimo aceitável não foi o valor que ele trazia nas mãos. O que faz, meus irmãos, o que dá valor não é o que temos trazido aqui nas nossas mãos. O que tem valor diante de Deus, sabe o que é? É a fé do nosso coração. É isso que tem valor diante de Deus. E a fé que Abraão trazia no coração era muito melhor, muito maior, muito mais sublime do que o que ele deu do dízimo. Então, dízimo é uma questão de fé. E dentro disso aí, nós voltamos à questão do dízimo culto, afirmando o seguinte: dízimo culto é muito mais do que o dízimo dinheiro. E nós vamos encontrar isso. Vamos abrir Marcos, capítulo 6, verso 37 em diante. Livro de Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, e encontramos a seguinte situação: uma multidão impressionante de pessoas ouvindo Cristo. O dia já estava caindo, a tarde, e a multidão estava ávida ouvindo Cristo, não tinha comido nada durante o dia todo. E aí, os discípulos disseram: Senhor, despede a multidão para que eles vão às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. A multidão era de aproximadamente 10 mil pessoas, eram 5 mil homens, além de mulheres e crianças, eram mais ou menos 10 mil pessoas. Imagina, coloca na cabeça o número. E aí Cristo, quando ouviu os discípulos, ele despede a multidão para que eles vão para suas casas comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Cristo disse: despedi coisa nenhuma, vocês alimentem a multidão. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe dar de comer? Uma pergunta para Cristo. Essa pergunta foi feita por Tomé. No outro evangelho é Tomé que faz a pergunta. E ele lhes disse: quantos pães temos? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães
e 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Era peixe pequeno, não era roubado, era peixe pequeno. 5 pães e 2 peixinhos. E aí vem aqui que Cristo disse: ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos, círculos sobre a erva verde, e assentando-se repartidos 100 em 100, de 50 em 50, e tomando eles os 5 pães e 2 peixes, Cristo levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Verso 42. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas, 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, e somando mulheres e crianças, dava 10.000 pessoas. Qual é a lição que nós encontramos aqui? 5 pães e 2 peixes. Uma insignificância. Mas a insignificância, seja qual ela for, nas mãos de Jesus, é ricamente multiplicado, porque Jesus multiplica os pães e os peixes, multiplica, meus irmãos, os nossos bens, multiplica os nossos dízimos. É Ele que vai, não somos nós, não. Nesse caso aqui, os mesmos pães feitos da mesma farinha foram multiplicados. 5 pães e 2 peixes alimentaram 10.000 pessoas. E aí vamos aplicar aqui. A semelhança é perfeita. Considerado como quantia, o dízimo, por muito que seja, será sempre uma insignificância, levando em conta a que o dízimo é destinado. Mas entregue ao Senhor, essa quantia irrisória se transforma numa fortuna, e essa fortuna é resultado de 2 milagres: o milagre da multiplicação e o milagre da devolução. Os pães foram multiplicados e os pães voltaram para quem os deu de maneira absolutamente multiplicada. Então nós temos 2 milagres aqui: o milagre da multiplicação e o milagre da devolução. No milagre dos pães, a multiplicação foi a multidão. A devolução foi para o menino, o adolescente, que entregou os 5 pães e 2 peixes. O mesmo acontece conosco, meus irmãos. O mesmo acontece com o dízimo. Deus multiplica o dízimo para sustentar a sua casa. E aí entra a fé. Tomé disse: mas como a gente vai comprar 200 dinheiros? Mas eles não tinham dinheiro. É o que acontece com o dízimo. Seria muita ingenuidade nossa pensar que o dízimo, dinheiro, mesmo que cada crente fosse dizimista, seria bastante para sustentar a causa. Não é. A causa do Senhor abrange toda a terra. Se pensar em dízimo, dinheiro apenas, não tem jeito, não. Mas o dízimo, culto, sustenta. Por que sustenta? Porque ele é multiplicado do mesmo modo como o Senhor Jesus multiplicou os pães e alimentou uma multidão faminta. Peste de fé, o dízimo é uma de fé. Mas o segundo milagre é que ele volta para a mão de quem entregou. O adolescente entregou os 5 pães e 2 peixinhos e recebeu quadruplicado, quintuplicado, sextuplicado, muitas vezes mais. Ele recebeu de volta o seu pão, agora em condições de saciá-lo, porque esses 5 pães e 2 peixinhos estavam muito mal para ele, mas foi alimentado uma multidão inteira. Qual é a lição, meus irmãos? O dízimo volta para o crente multiplicado um sem número de vezes. O dízimo volta multiplicado um sem número de vezes. E aí a pergunta é: como? A pergunta que muitos fazem: e as bênçãos?
são só bênçãos materiais, é possível que sejam bênçãos materiais. Mas muito mais do que bênçãos materiais são as bênçãos espirituais. Amém. Bênçãos espirituais que resultam da prática do dízimo. Por quê? E é muito mais bênçãos materiais, espirituais, porque a vida espiritual tem prioridade sobre a vida material. E entre as bênçãos espirituais, a fé na providência de Deus é sem dúvida a maior delas. Fé é confiança, diferente da fé é salvação. Porque enquanto esta fé é salvação é dom de Deus, a fé é confiança é virtude cultivada pelo crente. É uma planta que estufa uma e a outra é semente que Deus mesmo planta no coração através da fé. Conclusão: o dizimista fiel é um crente que aprende cada vez mais a depender de Deus. É verdade. E aí, mas eu sou pobre. O dízimo é uma sangria. Lembra uma coisa? Lembre-se de uma coisa: quando se pensar que o dízimo é sangria no seu orçamento, lembre-se que grande parte das vezes é a sangria que salva o paciente. Se você pensa que é uma sangria no seu orçamento, lembre-se que muitas vezes a sangria não raro salva a vida de uma pessoa doente. O dízimo é uma bênção para o crente e para a causa. Para o crente, qual é? Pelo milagre da devolução, você recebe. E para a causa, pelo milagre da multiplicação. E agora? Igreja Batista, fazemos ou não fazemos prova de Deus? Trazer todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento aqui, para que sobre para alimentar multidões e multidões, para que as nossas vidas sejam acumuladas de bênçãos espirituais, porque Deus vai multiplicar, mas Deus vai devolver em razão da fé. Portanto, façamos prova de Deus. E pode ficar certo uma coisa: não seremos decepcionados. Amém. Por que não seremos? Porque Deus é fiel. E em face disso, sejamos também. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar no 388, Santifica tua Igreja. E estaremos concluindo o nosso culto nessa hora. Santifica a tua igreja, ó bendito Salvador.
e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, desde agora e para todos sempre. O desenho de orar silenciosamente. O culto está terminado.